pessoal do nono, vamos hoje para a nossa aula da semana 2 do segundo bimestre. Nós na aula passada falamos sobre arte e política e nós vamos chegar a falar sobre teatro e política, só que antes disso a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a arte teatral. Quase que uma linha do tempo bem rápida, né, nós vamos ter hoje sobre o teatro, e aí na próxima aula, na aula da semana que vem, a gente consegue realmente falar sobre o teatro e a sua relação com a política. Olha só, primeira coisa que eu tenho que pensar no teatro. Teatro é uma linguagem corporal. O suporte do teatro é o corpo, porque o teatro acontece no corpo, né? A palavra teatro, que é teatron, deriva dos verbos gregos ver e enxergar, e significa lugar onde a gente vai para ver, e pode também significar a casa, né? O espaço onde a gente vai para assistir o teatro, o espaço físico. Aí eu vou dar essa definição para a gente já seguir na nossa conversa. Teatro é a arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história cujo objetivo é apresentar uma situação e despertar sentimentos, sensações e reflexões no público. Geralmente uma narrativa que tem começo, meio e fim. Gêneros teatrais, nós temos diversos gêneros, eu coloquei alguns para a gente pensar aqui. Monólogo, diálogo, musical, comédia, drama. E nós temos também vários profissionais do teatro e vários elementos que compõem o teatro. Nós não vamos focar nisso hoje, mas temos figurinista, temos equipe de maquinária, maquiagem, cenografia e por aí vai. Mas agora pensando aqui na história, vamos pensar um pouquinho como que surgiu o teatro. O teatro surge na Grécia, tá? O teatro, aí a gente vai falar mesmo sobre teatro no contexto político na próxima aula, mas quando ele surge aqui, ele já tinha essa ideia de política, porque o teatro ele era utilizado para ensinar as pessoas civicamente, seja induzi-las por alguma liderança, seja para mudar o pensamento ideológico delas sobre algo. Então eles já utilizavam o teatro com essa ideia de ensino e até doutrinação. E aí nós temos alguns estudos que apontam que o teatro ele era feito somente por homens, as mulheres não poderiam atuar, e ainda tendo uma ideia, né, uma conotação política, pior ainda, as mulheres não tinham vez mesmo. Era utilizado máscara, essa máscara geralmente era para conferir a característica do personagem, se era mulher, se era homem, novo, velho, alto e baixo, tudo isso era com a máscara que a gente conseguia, até mesmo conferir a altura para um personagem, fazia-se máscaras maiores, para parecer que aquele personagem era um pouquinho mais alto. E nós tínhamos a tragédia e a comédia. A tragédia geralmente ligada às leis, à justiça, o destino, aquele herói que morre no final. E as comédias que usavam de sátiras para falar algumas verdades para o espectador. Seguindo para agora falar sobre alguns momentos, né? Na pré-história, a gente sabe que o homem ele já se expressava artisticamente, mesmo sem entender que aquilo era arte. E como será que o teatro já acontecia com esse homem? Alguns estudos apontam que o homem primitivo, ele imitava os animais, ele representava os animais na ideia de estudar o comportamento dele para a caça e também na ideia de se camuflar na hora da caça. Então essa ideia de mímica, de imitação, faz parte do que a gente chama hoje de teatro. Na sequência aqui, nós vamos falar da morte espetáculo, né, dos circos romanos, né, que vai acontecer lá em Roma. Ele foi importado da Grécia, só que ele vai ganhar essa ênfase mesmo em Roma e ele vai focar nos prazeres e na comédia. Só que é uma comédia e um prazer sangrento. Como que funcionavam esses espetáculos ou o circo romano? As pessoas eram colocadas na arena e elas eram devoradas por leões. Em especial, os cristãos. Então, todos aqueles que iam contra César e contra outras lideranças, eles eram jogados lá se eles não negassem a fé e eles eram comidos por leões. Vou mostrar para vocês a cena de um filme que se chama Quo Vadis, que em português quer dizer Aonde Vais. Não lembro agora se é de 1950, 51 ou 52, eu estou em dúvida entre os três números, mas a gente já vai ver. Então assim, a técnica do filme, né, a imagem, ela é bem precária ainda pelo ano em que foi produzido, os efeitos especiais, mas vai retratar justamente esse momento no teatro,
do teatro romano, onde os cristãos eram jogados na arena para serem devorados pelos leões. Vamos perceber que os leões não parecem muito famintos, que os efeitos que tem ali são bem engraçados, nem parece que é real, mas para o período que a gente está falando, na década de 50, foi uma produção muito bem elaborada para retratar esse tema. Então nós vamos assistir agora, 1951. These dogs have a front for evening dip. The lions will sing louder, I think. A cena já para por aí, mas é só para a gente entender isso, né, como funcionavam os circos romanos ou essa morte espetáculo. E talvez a gente fique até meio assim, assustado, tipo, nossa, professor, que horror isso que acontecia, que eles matavam os cristãos e perseguiam e jogavam para os leões. Talvez não acontece mais nesse formato de jogar os cristãos nas arenas. Mas se a gente for pensar, principalmente nos países, né, onde tem os povos muçulmanos, os cristãos ainda são perseguidos, ainda são torturados e ainda são mortos. Então mudou o formato, mas é algo que ainda continua acontecendo em todos os parâmetros. Seja filmado, geralmente, né, quando a gente está falando de muçulmanos e dos grupos extremistas, eles filmam essa tortura toda antes de matar os cristãos. Então o que acontecia lá na morte espetáculo, aquilo era como se fosse um espetáculo teatral mesmo. As pessoas pagavam para ver os cristãos sendo devorados pelos leões. Mudou um pouquinho a forma, porque agora a gente não é considerado entretenimento, muito pelo contrário, tanto que essas pessoas que fazem isso, elas não são nem encontradas, né? Os extremistas, eles vivem escondidos, mas a gente sabe que continua acontecendo a morte dos cristãos por perseguição religiosa, né? Então isso é muito sério. Eu queria mesmo estar em sala de aula para a gente entrar nessa discussão, porque é uma discussão que rende muita coisa. Mas, né, em breve vai chegar um momento que nós vamos nos encontrar, né, pessoalmente. E daí a gente chega na Idade Média, que foi outro momento muito complicado para a arte no contexto geral, para o mundo no contexto geral. Aqui nós vamos focar em arte e hoje especificamente no teatro, porque nós queremos falar depois sobre o teatro com uma ideia política. Nós precisamos entender o caminho que o teatro percorreu para chegar até nesse teatro com a conotação política. Na Idade Média, a temática do teatro ela era 100% religiosa, aquilo que a igreja permitia que fosse passado para os fiéis, passagens bíblicas, doutrinas e tudo mais, através da linguagem teatral. Só que os fiéis gostavam muito do teatro, então eles se apegavam realmente àquilo que era encenado. E começou a acontecer duas coisas dentro da igreja. Primeiro, o medo de que esses artistas começassem a inserir heresias nas suas interpretações e que essas heresias desvirtuassem os fiéis. E a segunda coisa que aconteceu, acho que a gente já conversou até sobre isso na questão da dança, foi um pensamento filosófico chamado dicotomia. O que é a dicotomia? A dicotomia, ela divide algo em duas partes. No caso da dicotomia que entrou nesse período da filosofia, né, que entrou na igreja, era a dicotomia do corpo, o corpo dividido em duas partes, corpo e espírito. Tudo que acontece no corpo é profano, pecado. Tudo que acontece no espírito é sagrado. Uma vez que o teatro acontece no corpo, o teatro, assim como as outras linguagens, a gente já citou a dança, né, em uma outra aula,
vai ser expulso do contexto religioso, mas continua acontecendo fora do contexto religioso. Daí a gente chega no Renascimento, que vai surgir lá a comédia dell'arte, que vai inspirar inclusive o carnaval, porque olha os personagens da comédia dell'arte. Colombina, Arlequim, e Pierrot. Esses personagens, Colombina, Arlequim e Pierrot, são personagens atuais do carnaval tradicional de rua, esses bailinhos de carnaval e tudo mais. Eles surgem num contexto de teatro. Também no Renascimento, nós vamos ter um momento muito importante no teatro, que acontece na Inglaterra, que é o que a gente chama de teatro elisabetano. Por que o teatro elisabetano leva esse nome? Como que ele surge? Rainha Elizabeth I era uma rainha apaixonada pelas artes. Ela praticava dança, as pavanas e as galhardas, que são as danças que ela praticava todo dia. Ela gostava muito de música e ela era apaixonada pelo teatro. E em um dos seus aniversários, ela decide se presentear com uma trupe de teatro. Simplesmente ela tem esse presente, ela se dá de presente um grupo de teatro. E traz nada mais, nada menos do que Shakespeare para ser esse dramaturgo principal, essa pessoa que vai escrever as peças e dirigir os atores e os roteiros. E Shakespeare larga a família dele, abandona a esposa e 3 filhos e vem para Londres para assumir esse teatro. E olha que coisa para a gente pensar, Como às vezes o mundo da arte pode ser muito corrompido e cheio de paradoxos, cheio de mentira. Ele abandona a família dele, a esposa e os filhos, para vir falar de amor, para vir produzir Romeu e Julieta, para vir produzir Megera Domada e produzir outras peças que falam sobre amor. Então é uma coisa meio assim, quase que conflitante, pensar que ele abandona a família e vem para escrever principalmente a temática romântica, a temática de amor. E aí o Shakespeare, ele vai ser por um tempo proprietário do Teatro Globo, que vai ser o teatro mais famoso do teatro elisabetano. Vai produzir diversas peças, como Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Megera Domada. E aqui no Renascimento é que vai ter essa ideia de divisão palco-plateia. O palco, aqui com os atores, com o cenário, com a peça rolando, e a plateia separada do palco. Uma divisão bem estabelecida entre palco e plateia. Seguindo, a gente chega aqui no romantismo. Tanto a dança quanto o teatro no romantismo, ele vai ter aquela ideia do heroísmo, de alguém que morre no final por causa de um amor, ou que morre no final por um povo, para que aquele povo tenha uma melhor vida, ou sejam salvos de alguma prisão. Sempre vai ter essa ideia, porque foi no período aqui da liberdade, fraternidade e igualdade, Um grito que aí envolve de novo questões políticas, mas um grito da alma para que as coisas mudassem. E no teatro, eles também vão usar essa conotação. Aqui, gente, o drama vai substituir a tragédia. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre drama, vocês vão entender melhor. A comédia vai se desenvolver. Aquela ideia de tema social vai mudar para uma ideia de individual. Então, nós vamos ter um personagem específico por qual a plateia se encanta e ela fica presa na história e de repente é esse personagem que morre no final, gerando toda uma reflexão, todo um se colocar no lugar, uma empatia com aquele personagem e aí gerando alguns pensamentos e até algumas posturas no público pós-peça. Foco no ser humano, na emoção e vai surgir o melodrama. O teatro romântico, ele vai manipular um pouquinho as emoções através da interpretação e do roteiro. Estamos encerrando aqui, Teatro hoje. A gente sabe que o teatro, ele passa por vários momentos. E ele vai avançando conforme todas as outras áreas da sociedade. Conforme a tecnologia avança, coisas tecnológicas são inseridas nas peças. Talvez os cenários que antes eram pintados, agora é um painel de LED. Talvez aquela iluminação que era feita de uma forma mais artesanal, agora é feita com toda uma tecnologia. Então, assim, não só os gêneros, mas a estrutura que promove o teatro, ela vai se transformando também. E aí vai surgindo outras coisas, como, por exemplo, a ópera, o teatro de boneco, os musicais, teatro feito em espaços alternativos, Se a gente for pensar
Na arte urbana, um teatro hoje não precisa acontecer dentro de uma casa, de uma estrutura chamada teatro. Eu posso fazer um teatro na sala de aula, eu posso fazer um teatro dentro de um ônibus, dentro de um tubo, uma estação tubo, dentro de um metrô, de um terminal. Aqui em Curitiba, todo ano, nós temos o Festival de Teatro, que ele dura, se eu não me engano, acho que de 15 a 30 dias, é um período bem grande. E quando está acontecendo o Festival de Teatro, cara, você pode ser pego de surpresa em qualquer lugar com alguma peça acontecendo. E até mesmo alguma peça que você, sem querer, acaba virando personagem. Por quê? Mudou-se a forma de fazer arte e mudou-se os lugares de se fazer a arte teatral. Então, tudo isso é algo que o século XXI proporcionou. A partir do século XX veio essas mudanças, né? Mas agora no século XXI isso está muito mais aberto. E aí a gente tem algumas técnicas, como o improviso. O improviso serve para quê? Para que você treine, a ponto de que se você precisar improvisar em palco, você consiga se sair bem. Esquecer um texto, você já sabe o que fazer. Caiu antes de entrar em cena, aquela queda já vira parte da cena porque você treinou o improviso. Se não existisse os jogos teatrais e os jogos de improviso, aquele artista, num momento que ele não está esperando, de acaso, ele vai ficar parado no palco em choque, ou ele não vai conseguir desenvolver a cena, não vai conseguir mais voltar pro personagem, vai começar a rir. Por quê? Por falta de treino de improviso. Então, improviso, a gente treina. Na hora a gente vai improvisar mesmo que vier. Mas para que esse reflexo de improvisar rápido aconteça, eu preciso treinar antes, tá? O improviso é a arte do aqui e agora, né? Vão surgir também as intervenções públicas, que é o que eu falei para vocês. Às vezes eu estou fazendo uma peça no meio urbano e as circunstâncias e as pessoas naquele espaço, naquele momento, elas podem interferir naquele roteiro e naquilo que eu quero propor para aquela peça. E os jogos teatrais que envolvem o improviso, porque são para treino. Então, pessoal, nossa aula de hoje ela é um pouquinho mais curtinha, porque a gente precisa entender esse contexto geral do teatro para poder partir para nossa ideia de teatro com política. A atividade dessa semana ela é bem simples e objetiva. Eu quero que vocês pesquisem na internet, no que vocês tiverem de recurso, sobre o teatro naturalista. Eu não coloquei aqui, mas vai ter no PES e vai ter lançado lá para vocês no Classroom. Vocês vão pesquisar sobre teatro naturalista. O que é o teatro naturalista? Como ele funciona? Quais são as características principais? Ele tem alguma ligação com política? Se tem, como que é essa ligação? Vocês vão pesquisar, vocês podem fazer digitado. Quem não quiser digitar e quiser escrever, pode escrever, mas aí você tira uma foto, vê se essa foto está bem legível para que a prof consiga ler e posta lá no Classroom. Uma atividade bem simples, porque para a próxima semana nós vamos ter uma atividade um pouquinho mais com uma pegada artística, ok? Muito obrigada e até a próxima semana!